Olá, boa noite a todos. Esse é o nosso terceiro encontro da disciplina Gestão da Qualidade. Na nossa segunda aula, eu havia comentado com vocês, nós trabalhamos, né, as dimensões da qualidade. Então, eu não estou disponibilizando, mas deixa eu disponibilizar a minha tela, o que a gente tinha conversado e quero trocar uma ideia com vocês. O que a gente fez, né? Então, assim, ó, na aula passada, só quero que ele jogue a imagem para cá, só um pouquinho. Agora sim. Então, assim, ó, na aula passada, a gente trabalhou, né, as dimensões da qualidade de Garvin. Aí eu falei, vou fazer uma atividade com vocês. Qual que era o objetivo da atividade e como é que é a nossa ideia, né? A atividade era justamente assim, ó, para você pensar, né, na questão de algum produto, ou que tenha produto e serviço, mas que vocês pensassem as dimensões da qualidade, segundo o autor Garvin. Então, assim, eu quero ver em relação a um produto na empresa que a gente tem, né? Algumas coisas a gente chama de produto, mas são serviços, né? Então, assim, no banco, diz assim, o banco tem muitos produtos, né? Mas são serviços, né? São serviços. Então, a lógica era, né, que se buscasse, né, dessas 8 dimensões que eu tenho aqui, ó, desempenho, características secundárias, confiabilidade, conformidade, durabilidade, capacidade de receber assistência técnica, a questão da aparência e a qualidade percebida à imagem. Garvin falou a respeito das dimensões. Se teve alguém que infelizmente não pôde estar na aula passada, não tem problema. A gente tem algo que é legal com a questão da aula online, ou algo que começou com essa situação, né, que é ter a possibilidade de ter gravado. Então, assim, o que é bacana é que quem, por alguma razão, infelizmente, não pôde estar presente, pode assistir a aula, né? Eu disponibilizei ela no YouTube, tá aberto, qualquer pessoa que pesquisar pelo meu nome vai conseguir ver a aula, tá como Gestão da Qualidade 2020.2, que é para ser tipo segundo semestre, e vai poder acessar. Se tentarem buscar só Gestão da Qualidade, vai pegar o semestre passado. Só que o que acontece? Foi quando eu comecei a gravar os vídeos, né? Essa aula, eu tive ela ainda como aula presencial. Essa aula desse conteúdo e a aula que a gente vai conversar hoje. Então, depois a gente vai começar a ter as aulas que eu consegui abordar em gestão da qualidade e até dá para fazer um comparativo, né? Custos da qualidade eu vou fazer com vocês online. Eu tinha feito uma gravação, uma apresentação em PowerPoint, mas estava online com eles. Então, vai ter alguns pontos que a gente vai até para poder trocar uma ideia, vai ser bem bacana. Beleza. O que a gente combinou na aula passada? Eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, pensem então em algum produto e respondam essa atividade aqui, ó. Né? Não é um grande trabalho nem nada, mas era justamente assim, ó. Aqui ele dizia, ó, escolha um produto, atribua a nota de 1 a 5, né? De 1 a 5 significa... Opa, só deixa eu permitir excesso da Ellen. Ó, sendo 1 nada importante e 5 muito importante, justificando em seguida a nota atribuída. O exercício pode ser feito uma tabela, onde na coluna 1 seja colocadas as dimensões, na coluna 2 as notas, e na 3 a justificativa. Então ele ficou assim, ó. Já tinha uma tabelinha, né? Então você tem lá um produto. Semestre passado teve gente que falou assim, vou fazer, era uma aula presencial, então teve gente que falou assim, vou fazer aqui a análise do meu notebook, né? O outro falou, não, eu vou fazer a análise com base num produto da minha empresa, né? E daí ele analisa a questão de como é que ele é e como é que ele deveria ser. A ideia do que é e deveria ser é justamente a questão do gap, né? Do tipo assim, ó, às vezes você tem um produto que a questão da estética ou da aparência, ele não é tão importante, né? Vamos pensar o seguinte, olha só, vamos pensar um negócio. Aí é que vocês vão ter que analisar, tá? Existem, por exemplo, se eu falo de medicamentos, o medicamento por si só, não existe uma preocupação tão forte em relação ali à questão da embalagem, né? A embalagem, você, tipo, um medicamento não existe, né? Sim, uma preocupação tão grande.
Agora, se a gente fosse pensar um pouquinho diferente, olhem só o que acontece na questão de suplementação, né? Se eu estou trabalhando, digamos assim, o cara malha, vai comprar whey protein e tudo mais, você verifica, por exemplo, na questão da suplementação, como você tem, né, os potes, toda a questão de cores e tudo mais. Então, assim, muito provavelmente, né, existem vários suplementos e existe uma preocupação justamente da pessoa de chamar a atenção de quem está vendo aquela embalagem, a aparência, e o que isso vai trazer. Isso é bem interessante, né? Para quem aqui é do curso de medicina veterinária, quem é DDM já teve algumas aulas de marketing e tudo mais, e sabe que, por exemplo, assim, ó, a embalagem pode fazer você comprar, como pode fazer você simplesmente assim detestar e tudo mais. Às vezes, exemplos assim que eles mostravam, o cara vai comprar uma pizza, daí tem aquela embalagem, né? A caixa tem uma figura de uma pizza, só que a figura era feia, dava um aspecto assim, era melhor nem ter então a figura. Da mesma forma, pensem com você, pensem, né, em relação a vocês, o que acontece quando você vai no supermercado. Então, assim, você tem uma quantidade muito grande de mercadorias e a embalagem ela tenta lhe chamar a atenção para que daí você, né, seja surpreendido ou se interesse ou veja. Aquela embalagem acaba contando muito. Quem trabalha muito com isso, questão dos encapsulados, por exemplo, a gente vê lá o Kaiser, né, com o YouTube, hoje em dia é um nome forte que você vê, trabalhando a questão dos encapsulados, você vai ver a importância que é dado para a questão da embalagem, passar credibilidade, né, questão da marca e tudo mais. Então, assim, professor, eu trabalho com medicamentos, não existe preocupação. Professor, é algo a mais. Isso quem vai dizer são vocês, né? Então, assim, como é que é? Em relação à aparência, não é aquilo tudo. Mas como é que deveria ser? Também tá no que era para ser, perfeito. Então você não tem uma necessidade de fazer uma correção, um ajuste tão grande. Você não precisaria ter, tipo assim, como que é? 5 e teria que ter 5. Né? Ou a 2 ou tudo teria que ser 5. Não necessariamente. Agora, dependendo do produto, muitos produtos são comprados, né? Existe uma preocupação muito grande, dependendo do que a pessoa... E depende qual que é, onde que a pessoa quer chegar. Então, assim, é um mix, a qualidade é um mix aqui da questão das dimensões, né? Você vai ver que às vezes a pessoa compra um determinado produto e ele fala assim, cara, vamos falar bem a verdade, o produto é feio que dói, mas assim, ó, em termos de desempenho ele é fantástico. E a pessoa está comprando, ele sabe que é o desempenho, né? Ou, por exemplo, assim, daí é desempenho e confiabilidade, ou alguma coisa a mais que ele faz. Essa é a ideia, tá? Esse foi o nosso bate-papo. O que a gente combinou? A gente combinou o seguinte, que a gente sortearia, assim, umas 5 pessoas para que pudessem, né, comentar ali a respeito do produto que elas escolheram e o que elas colocaram, né? A gente pode abrir o microfone e daí a pessoa pode comentar assim, ó, eu coloquei, meu produto é tal, desempenho, né, como que é e como é que deveria ser, e a gente faz um bate-bola, tá? Então, eu tive algumas pessoas que perguntaram assim, professor, como é que vai ser o trabalho, né, vou ter que entregar e tudo mais. A gente pode combinar o seguinte, deixa eu ver pelo chat, tá? A gente tem, digamos, né, 5 grupos, ou alguém que fez individualmente, que gostaria de pegar e comentar para a turma como é que fez, ou até compartilhar ali a tela, se quiser compartilhar, pessoal, quero só falar, beleza, só falar, e já para ganhar tipo uma pontuaçãozinha assim, alguma extra, né? Tem alguém que gostaria de fazer? Só dá um tempo que às vezes o pessoal demora, né, para colocar, às vezes está ouvindo, para colocar no chat. Beleza, ó. Então, assim, ó. Pode Professor mandar. Rafael, boa noite. Boa noite, boa noite. Quem está falando? É Fábio. Posso colocar o que eu pontuei? Pode sim, pode sim. Ó, vamos fazer assim, ó. Então, deixa eu colocar assim, ó. Fábio, aí, Isabela, a Sayonara também, é isso, Sayonara? Sayonara, Gabriel e mais alguém. Aí a gente finaliza. O que vocês Ótimo. acham? Quem mais? Fábio, Isabela, Sayonara, Gabriel e... E vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Me digam um número, alguém me diga um número. Luana, beleza. Ó, então assim, ó.
Aqui eu já considero, tipo, que eles fizeram uma atividade. Se a gente tiver uma outra atividade, digamos assim, ó, se, professor, eu estou fazendo outra coisa, estou viajando, já está aqui e já tá pontuando, já está valendo, tá? Ó, digitei ali. Então, assim, ó, aí não precisa os demais grupos apresentarem, tá? É claro, a pessoa fica com uma dúvida, eu também quero apresentar muito, a gente pode fazer, mas até para a gente evoluir em termos de conteúdo. Então, assim, Fábio, vou te deixar, estou com a tela aqui na imagem, Certo. a mesma coisa, né? Vou seguir ali a sequência. Se quiserem compartilhar a tela de vocês, pode ser, ou se quiserem só ir comentando, a gente vai aqui passando aqui o coisa e trocando uma ideia. A palavra está contigo, meu amigo. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade. Eu vou comentar via tela tua mesmo, né? Porque eu fiz um esboço, bem dizer, um rascunho, então não dá para ser projetado. Mas aqui, com relação à parte do produto, eu escolhi um celular. Que hoje o celular, ele é o brasileiro em si hoje está muito consumista, né? Então, o celular que era para durar ali 5 anos, hoje, de acordo com o uso, a aplicatividade e tudo mais, ele vem perdendo um pouco a vida útil também, né? Então, dentro desse enfoque aqui, eu coloquei aqui que seria o desempenho, mais ou menos ali entre 3 e 4, e deveria ser 5, porque hoje a parte do desempenho, como eu já citei anteriormente, o que acontece, seja ele Android ou iPhone, a questão de atualização das versões, aplicativo, o desgaste de peças, baterias, a capacidade de processamento e solicitações no que ele foi projetado ali, às vezes ela não atende com relação à parte do usuário, então isso varia de usuário para usuário. Sim. Mas a questão hoje também tem aqueles celulares, né, que você não precisa às vezes ter um Apple, o Apple ali, a qualidade dele ali é assim, vamos dizer assim, fantástica, mas ali temos, né, a custo-benefício, alguns outros aparelhos celulares também, que em questão de processador, zoom, memória, enfim, são também ali compatíveis, ali, que estão no mesmo patamar hoje de um iPhone 10, 11, sei lá, né? Então, você tem que realmente analisar a questão de o custo-benefício também, qual que vai ser a atividade a ser realizada através do celular. Hoje, muitas pessoas, independente da idade, utilizam para trabalho, para jogos, né? Para se livrar, às vezes, do notebook, etc., e utilizam um aparelho mais compartilhado, de acordo com o recurso de planilhas, e aplicativos a serem baixados, compartilhamento de planilhas hoje pela Google Drive e outros app aí de nuvem, que a gente consegue uma retenção melhor de memória, expandir um pouco mais. Tanto é que o próprio Facebook, eu pesquisando, é um dos aplicativos hoje que, ao invés de diminuir a expansão de ocupação de memória, ele só tem aumentado. Hoje ele está com mais ou menos aproximadamente 66 megabytes de ocupação de memória, se você estiver utilizando ele ou não, em virtude de você ter ele só instalado no teu equipamento. E isso tudo também consome bateria. Você utilizando ou não os aplicativos, você fica também à mercê da bateria. Então, baterias antes que duravam ali 5, 6 horas, ou até mais, de acordo com o uso também, elas hoje estão durando bem menos em função do uso contínuo ou do mau uso de alguns aplicativos que retêm ali o aproveitamento melhor da bateria. Já para o item 2, características secundárias, que seriam as características básicas do produto, falando um pouco, então, assim, elas têm, o que é mais procurado hoje nas características básicas seria qualidade de câmera, de som, de imagem, a atratividade também com relação à aparência do celular, que o professor comentou também, que alguns produtos, né, o consumidor compra pela aparência, às vezes nem tanto pela necessidade, mas pela aparência. Então, é um dos quesitos que eu pontuei que eu achei bem interessante. Então, eu pontuei ali de 4, deveriam ser mais ou menos 5 também. A confiabilidade do produto, eu pontuei nota 4 para alguns equipamentos, deveria ser 5. Por que a confiabilidade? Porque, às vezes, eu sou o vendedor de uma loja
eu vou ter que ter empatia com o cliente para saber entender a necessidade real, o que ele vai precisar do celular. Às vezes ele chega na loja, eu preciso de um celular X, mas às vezes aquele recurso ele vai pagar por um celular, a questão de custo-benefício, ele vai pagar por um celular, às vezes, muito caro pela utilização do mesmo e os recursos. Então, o vendedor ele tem que entender o cliente, entender bem a necessidade, ter aquela empatia e trabalhar na necessidade e ofertar um produto que realmente venha atender à expectativa ou até mesmo exceder aquela expectativa. Isso. E a confiabilidade também está relacionada, que nem mencionasse bem, Fábio, a situação assim, ó, dele comprar um produto e, digamos assim, ó, ele é youtuber, aí ele comprou o produto para gravar vídeos. Aí, na hora que ele está no momento que ele vai gravar, que ele precisa, que ele vai ter assim, uma baita, sei lá, eu tô fazendo uma entrevista com alguém, ele como youtuber, né? Ou ele tá fazendo, foi fazer uma viagem, tá usando o celular para fazer o vídeo. Aí o celular ele trava, ou digamos, você na hora que vai salvar, ele acaba perdendo ou corrompendo o arquivo. Então a confiabilidade é justamente, né, dele ter, digamos, a segurança de que no momento que ele precisar, essa informação vai retornar precisa, correta e vai funcionar de forma tranquila, né? Exatamente isso. Antigamente a gente tinha uma coisa que hoje em dia não existe, né? A pessoa pegava a calculadora e fazia umas contas para ver se a calculadora estava. É óbvio que a calculadora não ia errar, tipo um 2 mais 2 ou um 4 vezes 4, né? Mas era assim, aquelas coisas que você olhava assim, quando vinha um produto importado, assim, bem baratinho, uma calculadora baratinha, como se ela fosse errar. A ideia da confiabilidade é justamente isso, para ver se você utilizando, digamos assim, ó, uma quantidade maior da capacidade dele, se ele começa a dar alguns bugs, alguns problemas. Exatamente. E até a questão da probabilidade de ocorrer falhas também, né? Minimizar a confiabilidade também acho que abrange um pouco essa. E depois vem acrescentar lá no último item que a gente vai também estar passando referente à qualidade do equipamento, né? Então, eu pontuei também ali na parte de conformidade, nota 3, que a maioria deles, né, por mais moderno, por mais sofisticados, sempre a gente sabe que a cada 3 ou 4 meses está se lançando um produto superior ou similar para concorrer com aquele lá já no mercado. Ou seja, você compra um celular hoje, daqui 3, 4 meses, aquele celular que você pagou X valor, ele já não está mais aquele valor que você investiu e já tem um outro pouquinho mais sofisticado, mais avançado no mercado ali, para também deixar aguçado os olhos do pessoal, do consumidor, né? Então, nós temos a parte de conformidade, eu coloquei ali, algum deles tem o grau de concordância de, segundo especificações preestabelecidas, tem alguns deles que informam ali até a quantidade de poeira que ele pode suportar, a questão de a prova d'água, quantos metros ali um celular pode suportar ali de profundidade. Alguns deles, a maioria ali, suportam de acordo com as especificações essas que são o IP67 e IP68. Então, de acordo com o primeiro número ali, o número 6, é a quantidade de poeira, no caso, de 1 a 8 que eles podem suportar. Ele está no nível 6, enquanto maior o número, maior a resistência dele a poeiras, vamos supor assim, a umidade e tudo mais. Às vezes tem o pessoal que às vezes gosta de ouvir música na beira-mar ou tomando banho, então isso tudo influencia na hora de você selecionar o celular. E aí o número 7 e o número 8 aqui são o quesito de profundidade. Então a maioria dos celulares aguentam, que são a prova d'água, eles aguentam 30 minutos a uma profundidade de 1 metro, aqueles celulares top. E esse grau de profundidade deveria ser expandido, porque às vezes, sem querer, você pode molhar o celular, danificar, pelo simples fato de tomar uma chuva, um respingo d'água. Então, deveriam sair de fábrica já com uma qualidade bem acessível. Coloquei também aqui a questão de durabilidade, nota 3, para os celulares hoje, pelo menos, como eu comentei no início, que hoje em dia eles estão muito descartáveis em virtude até do avanço tecnológico e da necessidade de sempre querer um modelo que satisfaça ali praticamente toda a necessidade ali
de ambos os consumidores, né? Então, por isso que sempre estão em constante mudança e constante concorrência e avanço tecnológico em virtude dessa necessidade de troca do aparelho, de requerer sempre um que está mais atualizado no mercado. Então, nós temos a questão da vida útil, da durabilidade, né, vida útil, que hoje em dia, questão de no máximo 3 anos, a pessoa está enjoada ou aquele celular já está saturado de tantas informações, de sobrecarregar aplicativos e uso, até a própria bateria, alguns costumam deixar ele dormindo, né, muito tempo carregando, ele começa a viciar aí a bateria, onde ele não vai mais atendendo aqueles pré-requisitos que ele atendia no início, como o vendedor apresentou, em virtude do uso ou mau uso do equipamento. Aí nós temos a parte econômica e a tecnológica, que eu já citei, que seriam, antigamente nós tínhamos celulares que você removia a bateria, viciava a bateria, você trocava apenas a bateria. Hoje a grande maioria, se não 99% dos celulares já tem a bateria fixa, não dá para se remover, ou seja, você tem que fazer a troca do equipamento no total, não possibilitando apenas a bateria. Depois nós temos a questão de assistência técnica, eu pontuei como nota 3, pelo menos acho que um 4, na questão de facilidade de reparo de peças e a velocidade também das autorizadas também fazer, porque não é como fosse um carro, né, que você, vamos supor, você tem um carro, você paga um seguro, não é a questão do celular, né, mas é só um exemplo, você tem um carro reserva, no celular não, você deixa na assistência e você fica sem aquele aparelho de celular por X dias, até que a peça tenha no mercado para repor, ou até que a autorizada consiga voltar à funcionabilidade normal do equipamento. Então, tem tudo isso também que algumas autorizadas limitam a questão de atendimento, né, no caso de, pela autorizada nós trabalhamos até aqui, depois disso você tem que pagar a peça, você tem que arcar com os custos X, então você tem essa inversão ali de informações e de valores também. A questão estética e aparência, eu pontuei nota 4, poderia ser um 5, porque a reação inicial pode ser positiva ou negativa para o cliente, que às vezes o celular pode ser esteticamente apresentável, bonito, tal, mas às vezes ele não é funcional, às vezes o consumidor quer um aparelho um pouco menor, ou para caber dentro do bolso da camisa ou da calça, para facilitar, e outros preferem um tamanho mais ampliado, para questões de planilha, orçamento, cadastro de cliente, enfim, de acordo com a tarefa a ser executada. Então, ali o mercado ele tem esse leque de opções a ofertar ali para o cliente, em partes de tamanho, também de funcionalidade, de acordo com o trabalho a ser realizado. Já na questão última, aqui nós temos a qualidade, a percebida e a imagem, eu pontuei a parte ali que são baseado em expectativas, né? Seja o layout dos aplicativos, a disponibilidade deles serem colocados ali na tela, a disponibilidade de você agregar um volume X e facilitar ali o manuseio na sua tela de celular, a navegação em si pelo aplicativo e também a percepção do cliente sobre a satisfação e fidelização, ou seja, é como as operadoras de celular e as operadoras de chip. Se aquela operadora nunca me deu problema, nunca, né, tive uma reclamação, se tive, eu consegui um respaldo, assim, uma solução rápida, eu sempre vou defender aquela operadora, por mais que ela tenha tido um problema, pela questão do feedback, do retorno ali, da autorizada, ou até mesmo de um pós-venda. Se eu não tive um respaldo legal nem da operadora, nem do celular, eu jamais vou indicar aquela marca e jamais vou querer comprar, ou seja, já não vou mais fidelizar aquele tipo de aparelho e nem vou também divulgar. Então, eu fiz essas pontuações aqui que também interferem na questão de satisfação do cliente. E é isso, prof. Acho. Legal, parabéns, Fábio. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Deixa eu trocar uma ideia. Foi bem bacana a apresentação ali, o Fábio comentando, justamente porque, né? Porque
muito do que ele foi, né, ele conversando, fez com que a gente pudesse fazer várias reflexões. Fábio, tu trabalhas com a questão, alguma coisa na parte tecnológica, não? Não, professor, trabalho na Uniavan. Na Uniavan, verdade. Então tá. A princípio, Então assim, ó, foi curiosidade e pesquisa de se aprofundar. Nunca trabalhei. sim, Tem meu amigo Sandrigo, se eu falei alguma coisa fora, por favor, me corrige, que ele trabalha ali, fazendo a propaganda sim, de shop na iPlace, sim, mas não trabalho e nunca trabalhei na área de informática, não. sim. Legal, legal. Então assim, ó, foi até importante ter feito a pergunta, porque olha que legal. A gente teve a informação, né, do Fábio como cliente e pesquisando, como pesquisador do assunto. Então, assim, ele foi tratando as várias dimensões ali da qualidade, né, e ele demonstrando assim, olha, o que eu visualizo é isso, e como deveria ser, né, deveria ser 5, deveria ser, e foi inclusive apontando, né, justificando o porquê e o que deveria ser melhorado e aprimorado. O que a gente vai trabalhar ao longo do semestre é justamente o que? Eu tenho o que a empresa oferece, né, em termos de características e tudo mais, e eu tenho a voz do cliente. Então, ao longo do semestre, a gente vai trabalhar uma ferramenta. É claro que eu vou passar o máximo de informações para vocês, mas não necessariamente a gente vai ter tempo para, digamos assim, dizer assim, ó, pessoal, vamos aplicar a pesquisa. Mas vocês vão ter todo o material, vocês vão ter o conhecimento. Por quê? O que acontece? O cliente me diz o que ele está precisando e o que ele, né? Olha, o desempenho é importante em relação ali, né, ao equipamento, a ele receber, digamos, uma quantidade, ele está exposto a uma quantidade de poeira, é de fundamental importância que ele tivesse uma capacidade ampliada e você vai conseguir ver na linguagem do cliente o que ele diz que é importante para ele e a empresa vai ver como é que ela pode trabalhar em relação às características. Isso é bem legal. O que eu fui pensando também, à medida que fosse apresentando, Fábio, foi bem interessante, é o seguinte: o que a gente vai começar, o que a gente observa, né? Eu acho que eu não comentei com vocês, mas acho que eu comentei, na verdade, a respeito das lâmpadas, né? Tem todo no comentário e tudo mais. Que eles chegaram e fizeram análise assim, do tipo, pessoal, vocês estão ficando loucos. Se vocês fizerem um equipamento dessa forma, tipo, que nunca, a lâmpada que nunca queima, daqui a pouco, vão ver, a gente vai vender lâmpada, a gente vai ficar todo mundo desempregado, né? Então, a lâmpada tem um tempo de vida útil, e a mesma coisa acaba acontecendo com o celular, que nem o Fábio mencionou, já é diferente do veículo, né? Talvez, né? Para alguns. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, o cara vai dizer assim, ah, professor, eu acho que o veículo é super bacana e eu não preciso trocar de tempos em tempos, ou tipo assim, tão rápido quanto o celular. Aí, beleza, né? E a gente vai ver que tem vários veículos que são muito legais, né? Mas, por exemplo, eu tenho a turma aqui com em torno de uns 20 anos, né? Deixa eu tentar voltar uns 20 anos. Se a gente voltasse uns 20 anos, a gente estaria no ano 2000, né? Vou voltar um pouco mais, né? Imagine o seguinte, pessoal. Por exemplo, né? A gente tem vários carros assim que são legais, mas, ó, vou dar um exemplo de um carro que, né, que tem um vizinho que, do garagem, do escritório que tem, né? Então, por exemplo, assim, ó. Vocês gostariam, né? Teriam interesse? A turma é nova, então às vezes tipo o carro nasceu antes da pessoa, né? Então assim, ó, vocês teriam interesse de ter um Monza? O pessoal tinha vontade de ter um Monza? Não vou dizer Opala, porque eu sei que o pessoal é apaixonado por Opala, né? Aí tem gente que vai dizer que tem outros carros, tipo motor, tipo da Volkswagen, motor AP, que o pessoal gosta de mexer, né? E tem gente já oferecendo o Audi TT para trocar por um quadrado lá, um Gol quadrado todo turbinado. Professor, Oi. professor, o problema é que a galera aí é nova, acho que nem lembra de Monza, meu. Então, beleza, mas era isso que eu queria, tá? Era justamente isso que eu queria. O que acontece? O que acontece? Na hora que você tá produzindo o produto, assim, ó, é muito uma questão de geração, né? Então, assim, a minha percepção de compra, talvez pela criação, é comprar e, tipo, aquilo deveria durar a vida inteira. Tipo assim, eu já comprei uma geladeira, já comprei um fogão, já comprei isso, né? Ó, o Del Rey, ó, né? Então, assim, o cara já comprou, ele já tem, né? Não precisa, tipo assim, ah, você quer? O cara fala assim, não, cara, eu já tenho, né? Então,
Só que o fabricante, ele vai desenvolvendo. É claro, não estou falando de uma geladeira para uma automatizada que informa lá o sistema para daí reabastecer. Então você já chegou num nível ainda mais, né? Mas assim, a lógica que foi feita, por exemplo, em relação ao celular, é talvez, né? O professor concorda? Eu não, eu sou daquele tipo que eu falei para vocês que eu, quanto eu puder usar, eu vou usar. Só que eles pensam assim, ó, se eu fizer um equipamento que não, tipo assim, com uma durabilidade maior, talvez o custo dele acabe elevando. Então eu consigo fazer por um preço um pouquinho mais barato e vou deixando ele se tornar obsoleto mais rápido, como se fosse algo descartável. Isso faz com que algumas pessoas, em alguns momentos, eles acabem decidindo por levar o equipamento na assistência técnica uma primeira vez, e dependendo do valor, ou quanto aquele valor importa para a pessoa, chega no patamar, né, que às vezes a pessoa já não substitui mais. Então, tipo assim, ó, quebrou o aparelho, quebrou alguma coisa lá, o cara já diz assim, ó, isso aqui tem algum conserto? Ah, tem. Quanto é que dá para receber nesse aparelho? Ah, tanto. Então eu quero um novo. E você vai trocando, você não fica mais, digamos assim, com uma manutenção, que é diferente do carro, né? Você chega para o seu filho de 10, 12 anos, tipo, você jogou o telefone no chão, ficou todo rachado, né? O cara fala assim, vamos comprar um novo. O carro deu uma paulada, né? Se não deu perda total, troca algumas peças e tenta fazer funcionar, né? Dependendo da paulada, né? Então, assim, muda um pouquinho. É claro, eu acho que eu comentei com vocês. Quando você tem um veículo, o veículo ele tem uma bomba de combustível, que é o quê? Jogar o combustível para o motor, para o carro andar. Por quê? Se der algum problema, né? Já aconteceu, já vi acontecer, eu já vi acontecer. O que acontece? O carro, ou ele fica meio manco, que ele não vai, quando ele começa a sinalizar que a bomba vai estragar, ou simplesmente ele já nem liga, porque ele já não manda a gasolina, né, o combustível, para o motor e não funciona. Quantas bombas de combustível o carro precisa ter? Uma. Deu pau, você pega, chama o guincho, manda levar para coisa e arruma, né? Um avião tem que ter mais de uma, porque se a primeira bomba der alguma zebra, né, não tem como o cara dizer, encosta aí e vamos trocar. Isso é muito trabalhado e a gente vai trabalhar a questão assim, ó, da questão de uma prevenção ou de você ter que fazer um reparo. É claro que não envolve só isso, envolve algo a mais que é a obsolescência programada, que é justamente assim, cara, eu posso fazer ele muito bom, que ele nunca estrague. Tipo Monza, professor. Eu não tenho Monza, eu não tive, né? Mas estou dizendo assim, o cara pode fazer um carro muito bom, só que daí a gente vai ver assim, ó, que se ele fizer muito bom, mesmo assim, vai surgir novos e ele vai ter feito, vai acabar tornando o preço mais caro, a questão das vedações e tudo mais, para não né, poder uma profundidade maior, e no final a pessoa vai acabar descartando. Então, assim, é claro, é muito importante tudo que o Fábio falou pelo seguinte: isso é o que o cliente quer, isso é o que o nicho quer. E o mercado pode não estar atendendo, ou o mercado não está atendendo, e quem atender com o seu produto vai ganhar muito dinheiro. Né? Quem atender. E algo importante também que o Fábio falou é que, assim, vocês começam a observar que você tem vários públicos, né? Então ele falou assim, professor, tem aquele que vai querer poder botar o celular no bolso da camisa, ele quer um celular um pouco mais compacto, né? E o que aconteceu? À medida que a gente com o smartphone pôde acessar, né, e-mails, poder ver vídeos e tudo mais, o celular foi crescendo a questão do monitor da tela, né? Antes você, para digitar, não precisa ter um número gigante, mas a partir do momento que você começa a assistir vídeo, o que a gente foi observando foi um aumento dos telefones. Eu, no primeiro momento, até fui assim meio relutante, né? Eu achava assim, cara, esse telefone aqui é muito grande, como é que eu vou justamente carregar no terno, alguma coisa assim? Mas depois que você começa a trabalhar com o celular, não tem o Note, né? Tipo o celular, aquele Note, né? Que nem a Samsung tinha. Mas você não volta para o menor. Aí você fala assim, meu Deus, como é que eu usava o telefone com uma tela pequena, tá? Mas a gente vai ver que tem nichos específicos para cada um. Então você acaba trabalhando para cada um dos clientes. Vai ter aquele cliente que nem o Fábio falou, que ele vai querer o celular, tipo assim, para o cara. Pode ser que ele nunca vá.
né? Pode ser que ele nunca vá, mas que ele tenha um celular que possa ir debaixo, né? Pode mergulhar, ou pode cair na água, ou pode estar numa situação. Vou dar um exemplo. Quando você viaja para locais assim que é super desenvolvido, que o pessoal mora muito em cidades, grandes centros financeiros, né? Na época eu não entendia, né? Mas hoje em dia eu vejo. Então assim, ó, o pessoal, né, compra tudo caminhonete, 4x4, show de bola, para andar na, tipo assim, tipo Land Rover, para andar no mato e coisa e tal. Só que o cara é tipo assim, ó, trabalha no mercado financeiro, nunca foi no sítio, mas ele tem tipo todo o kit de sobrevivencialismo, tem barraca, tem tudo, se duvidar, mas nunca nem abriu a barraca, né? E esse é um público bem legal, poder aquisitivo bacana, que às vezes também compra um equipamento, um celular também tipo top sobrevivencialismo que, sei lá, no apocalipse vai usar, né? E é bem legal, né? Então, assim, acabei detalhando um pouco mais, fazendo um bate-papo assim a respeito de várias possibilidades de produtos. Vai ter aquele mais simples, né, para o público que, digamos, se dispõe a pagar um valor menor. Infelizmente, o que o Fábio falou também tem muita razão, né, que eu acabo vendo muito acontecer. Você, às vezes, ele tem um preço e ele entrega menos. Aí você fala assim, tá, quando é que então o preço vai bater com o que é entregue, né? E às vezes não, acaba não acontecendo. Então o preço às vezes acaba sendo mais alto, como se fosse para entregar um produto melhor e o produto não entrega. Então ele deveria ser algo a mais pelo preço que é cobrado, mas não entrega. É mais ou menos isso, Fábio, do que eu tentei comentar, trocar uma ideia contigo. Show de bola, prof. É isso mesmo. Foi o que eu Então tá, entendi pelo obrigado. que tu explicasse pra gente. Obrigado também. Tá, beleza, perfeito. E a tua explicação e a tua apresentação foi muito legal. Legal, Obrigado. pessoal. A, a gente tinha comentado, então, foi o Fábio. Isabela, gostaria de comentar? Gostaria, não, a gente tinha combinado, né, na verdade. Prof, Sim. boa noite. Então, é que eu, a Isabela e a Pamela, nós fazemos medicina veterinária, então a gente meio que fez juntos, assim, a gente conversou. Legal, legal, Eu legal. não sei se tá certo, né? Porque como não é muito a nossa área, mas a gente escolheu o estetoscópio, que seria um produto e um instrumento que a gente usa, e a gente acabou avaliando, tipo, entre as marcas, porque como tem muitas marcas, então a gente acabou avaliando as marcas, no caso do desempenho. A gente escolheu o Sprit, que é uma das marcas, comparado com o Litman, né? A gente está fazendo essa comparação. Então, o desempenho dele seria 4, porque não que ele não seja bom, mas assim, tipo, o desempenho dele é um pouquinho menor do que um Litman. Entendeu? Agora acho que a Isabela também vai estar comentando um pouquinho sobre. Legal, legal. Boa noite, boa noite. Eu te mandei a nossa tabelinha pelo WhatsApp, não sei se chegou a ver. Eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir então. É que eu acabei tirando o WhatsApp, porque senão ele apita no computador na gravação. Eu vou puxar e vou jogar então para a tela. Deixa eu só. Tá bom. Só um pouquinho que ele está pensando aqui, tá? Tá ok. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver. Só ver se ele vai. Se ele demorar um pouquinho, eu deixo ele carregando e daí ou a gente muda a ordem, alguma coisa assim. Ele deu, tô abrindo o web e o WhatsApp, né? E daí ele deu tente novamente e vamos ver o que vai dar. E meu telefone eu tô escutando vibrar direto lá. Distante, né? Agora acho que foi, porque já tá aparecendo. Agora já foi. Igor, trabalho, ADM. Já recebi aqui, eu vou abrir já. Escutei o WhatsApp aí. Agora ele vai abrir. Deu trabalho.
trabalho foi baixado. Eu não sei o que que deu, que o meu computador tá... Ele tá tipo assim, abrindo e não vai a lugar nenhum. Isabela, Letícia e Pamela, vocês se incomodam se a gente mudasse a ordem, daí daqui a pouco vocês falam, pode ser? Para ver o que acontece, para também não... eu sei que vocês fizeram bem legal ali, daí a gente consegue abrir o arquivo e daí a gente troca uma ideia, pode ser? Pode ser, professor. Então tá, obrigado. Então vamos fazer assim, ó, vou pedir para que o próximo, que é a Sayonara, pode ser, Sayonara? Para a gente seguir na linha de raciocínio. Oi, professor, pode sim. Tá, só porque eu falei, agora abriu. Beleza, mas agora vamos contigo, Sayonara, daqui a pouco a gente volta com... Tá, o meu vai ser bem rapidinho, que eu sou mais... Pode ser. Direto e reto. Então, eu escolhi um produto ou um serviço abstrato, né? Que Sim. impacta muito em toda e qualquer situação, principalmente na gestão de qualidade, que é o tal do atendimento. Sim. A gente peca muito nesse tal do atendimento aí. E aí, no desempenho, né? Hoje eu percebo, no geral, da vivência, de onde a gente vai, que a gente trabalha, né? Que hoje, para mim, o atendimento fica ali entre 2, 3, e deveria ser o 5, né? Uhum. Porque, em muitas situações, né, a justificativa disso, eu coloquei que o atendimento não é claro, ou seja, o atendente não consegue desenvolver um atendimento de qualidade e acaba que a pessoa, às vezes, sai frustrada daquele atendimento. Aí, as características secundárias, eu dei nota 1 para o que é, e o que deve ser, lógico, né, todo mundo queria que fosse nota 5, mas em determinados atendimentos que precisa de acompanhamento, infelizmente, esse trabalho não é feito, né, não é executado, esse acompanhamento. Então, o atendimento em si tem esses pecados, vamos dizer. A confiabilidade, muitas vezes, ela beira o 2, o 3, o 4, dependendo da situação que é o procedimento de atendimento, que deveria ser 5, né? E, em muitos casos, eu percebo que falta transparência na execução. Por exemplo, é muito fácil, tipo, não conseguir resolver um processo, né, um atendimento, e dizer que o sistema caiu, é uma falha. Tem pessoas que são bem sinceras, dizem, eu não sei, mas eu vou saber o que é para poder resolver. Então, acho que essa questão da falta de transparência na execução é que dá uma melindrada ali na confiabilidade. A conformidade, eu coloquei que é de 2 a 3, né? E o ideal seria que fosse 5. E essa minha opinião da justificativa sobre essa nota maior seria o atendimento 100% agilizado, que hoje nós não temos, né? Se tu entrar aí essas operadoras de telefone, telemarketing, ou tu liga no 0800 e tu pede para morrer. Essa que é a verdade.
Sim. Vai morrer porque nunca mais tu faz e nunca mais tu resolve o teu problema. Aí, quando alguém resolve te atender, a pessoa diz que não sabe, que tu tem que ligar no outro. É bem complicado. Aí, a durabilidade, né? Eu coloquei entre 2 e 3, que o ideal é o 5. A durabilidade, eu botei ali a justificativa, que é a agilidade do processo, né? Que, como a gente acabou de falar, tem situações que leva uma vida para ser atendido, e quando tu é atendido, a pessoa diz que tu tem que ligar em outro telefone que não é ali. Assistência técnica entre 1, 2 e 3, que o desejável seria 5, porque eu vejo ali na minha justificativa, eu coloquei que o suporte não é adequado, ou seja, falta muita capacitação no quesito atendimento. E eu não digo atendimento, uma balconista, um 0800, é o atendimento em geral mesmo, sabe? Eu tenho uma frustração com isso. E aí, depois, a estética e a aparência desse atendimento, eu coloquei entre 3 e 4, e o desejável seria 5, porque, assim, às vezes, existe muita simpatia, mas pouca agilidade e pouca solução, diríamos. Às vezes, tu vai num lugar, a pessoa te atende, assim, maravilhosamente bem, mas ela não resolve o teu problema. E não que tu queira que as pessoas fiquem ali te encebando, vamos falar o português bem correto. Tu quer resolver o teu problema. Eu estou com esse problema, como que resolve? O que a gente tem que fazer? Tu faz assim, 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 e deu. Aí a qualidade, né? A qualidade percebida e a imagem, eu coloquei entre 3 e 4, né? Que seria o 5, o ideal. Que aí a minha justificativa disso é que executa-se, né? O melhor atendimento de acordo com aquilo que se tem em mãos, ou seja, aquilo que tu conseguiu aprender, a forma de atender, a tua boa vontade, que isso conta muito, tu gostar de fazer aquele processo, né, aquele atendimento. Então, para mim, na minha visão, isso impacta bastante. É a execução do trabalho com aquilo que tu tem, o conhecimento, a capacidade, a boa vontade, a agilidade. É isso aí que eu venho falar desse produto abstrato. Eu falei que era bem... Legal, bacana. Sanara, vou te fazer perguntas. E, na verdade, para a turma como um todo. É bem interessante o que foi comentado, porque a gente observa o seguinte. A nossa disciplina, a gente vai trabalhar, né, toda a questão, né, da percepção da qualidade, como é que a gente pode melhorar o processo. E foi bem legal a Sayonara falar justamente a questão do atendimento, porque olhem que interessante, né? Até se vocês puderem colocar no chat, né, a respeito da percepção que vocês têm dos atendimentos. E, na verdade, a pergunta que eu vou fazer, na verdade, a pergunta vocês também podem colocar no chat, só que é claro que tem que depender do que colocar no chat, então depois eu não sei se é pergunta 1, pergunta 2, ou que a gente está trocando uma ideia, né, a resposta. Mas, assim, o grande dilema, né, ou para a gente entender, o que poderia fazer com que, né, melhorasse esse atendimento. A minha dúvida, que eu estou trazendo, a pergunta, né, a minha pergunta é assim, o atendimento, né, ele é deficiente por falta, digamos, de treinamento, o empregador não dá o treinamento suficiente, ou não concede curso, treinamento suficiente para que esse empregado desempenhe uma boa função, ou será que a questão, às vezes, do baixo desempenho do funcionário, do vendedor, é uma falta, digamos, de motivação dele? Quando eu digo falta de motivação dele, é assim, pode ser por vários fatores, tá? Então, assim, uma das coisas que eu já vi, tem uma pessoa conhecida, um dia eu encontrei ele trabalhando num determinado local, aí eu falei, poxa, que bom te ver, não sei o que, ele estava trabalhando num determinado local. Ok. Passado um tempo, eu falei assim, cadê tal pessoa, né, muito, muito querido, muito bacana, show de bola, atendimento. Ela falou, olha, eu nunca tinha essa percepção do local, né,
ela falou assim, ó, infelizmente, ele saiu, ele era muito bom, só que assim, ó, a remuneração que ele estava recebendo, tipo, o cara foi para outro negócio, foi para outra coisa. Então, assim, o cara era muito bom, o cara era show de bola, ele era tão bom que, tipo, talvez um outro empregador olhou ele e falou, vem cá, vem aqui trabalhar comigo. E daí tem locais, assim, que acaba tendo uma rotatividade muito grande e as pessoas meio que entram e o cara fala assim, pelo amor de Deus, vem trabalhar, preciso tampar o buraco. Aí você cai na bobeira de ir nesse local e você vê, assim, que a pessoa está completamente despreparada, ela, tipo assim, sei lá, tipo, ela fala assim, ó, me perdoa meu primeiro dia, não tenho a menor ideia como é que eu mexo no sistema, não tenho a menor ideia como é que eu trabalho, não sei de nada. Aí foi que nem a Sayonara falou, é claro que eu estou exagerando, mas é que nem a Sayonara falou, você chega lá, né, você chega lá e tipo assim, o cara é super querido, mas tipo assim, o que adianta o cara ser querido se ele não me resolve? Tem um ponto que eu acho assim, que daí já é maldade, né, maldade da instituição, né. Não vou falar qual, também não quero ter problema, né? Mas tipo assim, ó, tem uma que eu vi que o cara botaram na rede social, que eu olhei e falei, não, cara, pior que é verdade, né? Eles falaram assim, ó, parabéns, tal instituição, vocês conseguiram fazer no aplicativo o que acontece no físico, que é a fila, é o atendimento que demora, então, tipo assim, até uma fila virtual existe, que você fica numa fila virtual, aí fica 1 hora esperando para o atendimento na fila virtual, não precisa comentar o nome no chat, tá? Mas só entenderam, né? Tem alguma aí que aparece uma instituição que... Aí quando chega a vez de ser atendido, né? Quando chega a vez de ser atendido, o cara fala assim, vou fazer o pagamento. Aí diz assim, o sistema caiu. Aí o cara fala assim, parabéns, vocês conseguiram realmente demonstrar o que era no físico e trazer para o aplicativo. Eu olhei aquilo e falei, cara, não acredito. Deu até vontade de publicar, né? Mas nas redes sociais, né? Mas como advogado, não ia ficar legal. Mas tipo assim, falei, cara, tipo assim, que maldade, né? Parece que é para não tirar o dinheiro de lá, sabe? Da aplicação ou de alguma coisa. Então, assim, tem algumas situações que é o próprio descaso da empresa para com o cliente. Eu não sei se eu comentei para vocês, mas antes de eu terminar o curso de Direito, até pelo escritório, né, eu já fui em audiências como preposto de empresa de telefonia, tá? Então, assim, ó, como preposto de empresa de telefonia, eu já sabia até onde podia ir, se tinha acordo, se não tinha acordo, o que era. E, tipo assim, ó, é uma maldade, tá? Porque o cara vai no PROCON, chegar no PROCON, o cara pensa, vai vir o dono da Oi aqui. Não, chega um preposto, que ele recebe um valor X, um valor, né? Ele chega lá e diz assim, ó, posso resolver, não posso resolver, é assim, é assado, e daí você resolve assim, trocentos assim, tá? É contratado o escritório de advocacia para resolver. Tem uma quantidade grande no país inteiro, né? Então, assim, professor, como eu gostaria que fosse diferente? Eu também, né? Hoje estive numa cidade vizinha aqui da nossa região e eu pensava às vezes que Blumenau tinha alguns buracos. Eu olhei e falei, cara, parece que explodiu uma bomba aqui nessa cidade. Tipo assim, eu não sei, a gente paga os tributos, né? Paga, né, uma infinidade de tributos ali e você olha assim e fala assim, cara, por que a gente não tem uma saúde de qualidade, né? Agora, tem o Covid, pô, baita situação complicadíssima, né? Só que daí você chega no hospital e diz assim, ó, a gente não está fazendo nenhum tipo de tratamento, agora é só Covid. A gente fala assim, cara, mas os caras têm outros problemas. Não, agora a questão do Covid ninguém mais faz nada. Aí, não sei, né? Tem algumas coisas assim. O que vocês acham? Coloque ali no chat o que vocês acham ali, a questão do atendimento, né? Vamos ver, ó, o pessoal foi colocando ali, ó, uma capacitação para os empregados e que saibam separar a vida pessoal da profissional, pois às vezes descontam na gente problemas que não temos nada a ver. Isabela, isso acontece bastante e às vezes tem uma razão, né? Eles pegam o primeiro, né, cliente querido, contente, que chega lá no local, o funcionário quer ser mandado embora da empresa, só que ele quer sair da empresa, né? Só que ele não quer pedir a conta, então ele começa a não atender legal, né? Quando você tiver numa situação dessa, tem muita gente que é de medicina veterinária, né? Minha opinião, né? Como assim, a família sempre teve negócio e tudo mais, mais vale pagar lá a multa e mandar o cara embora do que deixar o cara atendendo mal, porque ele atende mal.
pessoa nunca volta, comenta com outras pessoas e acaba detonando o seu negócio. Então, assim, ó, o cara não tá legal, manda embora. Perde funcionário por não valorizar, a Pamela escreveu, realmente não acontece, né? Não precisa nem falar, né? Beleza. Que mais? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Alguém colocar alguma coisa no chat? Professor, Oi, fala, eu né? ainda tenho mais uma questão Sim. que eu quero pontuar sobre a questão de atendimento. Isso, para mim, é até quase um ranço, assim, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, eu acho que tudo isso que o pessoal está falando é bem importante, mas a questão do aprendizado do atendimento, para mim, ele vem, tipo assim, meio que uma questão de mais cedo, entende? Acho que tem que começar lá no ensino básico. Sim. E ir progredindo com o tempo, porque atender bem não é uma questão de ser bem remunerado, nem de estar de bom humor, nem de nada. Atender bem é aprender desde o início. Sim. E, tipo assim, eu não faço para o outro o que eu não quero para mim. Então, se eu te atender bem, se eu venho com esse aprendizado desde criança, eu tenho certeza que a evolução vai ser bem maior e não vai precisar tantas outras questões, sabe? As portas vão se abrindo, porque você tem um bom relacionamento interpessoal, e aí você, digamos, de uma oportunidade, pode trabalhar por um valor até que não é tão expressivo, mas daí, digamos assim, ó, outras pessoas vão ver o seu trabalho e você vai ou ascendendo naquela, ou recebe outras oportunidades. Concordo, é isso mesmo. E assim, e agrega valor, né? Tanto para a pessoa quanto para a empresa que tem aquele funcionário, né? Eu penso assim. Sim, com certeza, com certeza. Gostei bastante, obrigado, Sainara, bem legal, bem legal. Mais alguém que gostaria de comentar? Vou fazer o seguinte, então, eu vou colocar aqui na tela, ó, a apresentação, né, que a gente estava falando justamente do estetoscópio, e vou retornar a palavra para a Isabela, para a Letícia e para a Pamela, beleza? Por favor, a palavra é com vocês. Tá, professor, continuando. A gente quis fazer, tipo, um comparativo, porque existem várias marcas no mercado e, com certeza, tem a Litman, que é a melhor, né? Só Sim. que ela acaba também sendo a mais cara. Então, muitas pessoas recorrem à Spirit, que é uma boa marca, mas não é... Ela é preço-benefício, né? Uhum. Aí, como a Letícia já falou do desempenho, eu vou falar da característica secundária. A característica secundária, a gente colocou que ele é 5 de 5, porque ele é um produto que ele oferece um preço acessível, ele tem qualidade, tem eficiência e oferece inúmeros, né? Ele tem uma boa duração e o mais importante para a gente é que a gente consegue ouvir bem, né, a auscultação. A confiabilidade, a gente colocou 5 de 5 também, porque não tem um registro de falha e as coisas que acontecem é quando a pessoa faz um manuseio errado, deixa cair, alguma coisa assim, e daí danifica a eficiência do produto. A conformidade, 4 de 4, né? Ela realmente entrega o que o produto oferece. A durabilidade, a gente colocou 3 de 5, faltou um 5 ali. Ela dura em média o estetoscópio dura em média de 4 anos. E depende muito do manuseio, né? Se a pessoa é cuidadosa, vai durar muito mais que isso. Assistência técnica, 5 de 5. Tem uma garantia de 2 anos, mais ou menos. E tem o saque e tem assistência técnica também, né? A estética é 5 de 5 também. Porque, como eu disse, tem vários modelos e, tipo, eles são bem bonitos. Realmente é uma coisa que chama atenção, tem colorido, tem de tudo quanto é jeito possível. Tem infantil, de bichinho. Legal, não sabia. Então é uma coisa que realmente chama a atenção do cliente, né? Se a gente arrumar um pediatra, alguma coisa assim, que queira uma coisa que a criança não vai ter medo, por exemplo, vai pegar um de bichinho. Então, eu acho que é bem legal. E a qualidade percebida em imagem, a gente colocou 4 de 5,
que a percepção que a gente tem é que é o custo-benefício, né? A gente colocou que ele é o segundo melhor no mercado e ele atende bem o que promete. Foi isso que a gente achou. Não sei se era bem isso que o professor... É bem isso, bem bacana, bem legal. Eu acredito que é interessante, né? E é legal também a gente ter esse ponto. Acho que, não sei se o pessoal da EDM, né, já tinha, digamos, a questão da análise ali do estetoscópio, mas foi bacana para a gente trocar uma ideia e até ver a percepção de quem está na área da medicina veterinária. Porque a gente vai ter, por exemplo, muitos dos administradores, alguns vão, hoje em dia são administradores, né? Mas tem administrador na área hospitalar. Então, às vezes, está muito foco, talvez pela minha formação, muito foco, às vezes, na questão de uma indústria, alguma coisa assim, só que o gestor, ele está em outras, né? Ou ele está na fabricação de um produto. E na questão do estetoscópio, de bichinho e tudo mais, eu não tinha acompanhado e não tinha visto. O que eu tenho é um conhecido que ele é dentista e ele faz live com as crianças, faz escovar os dentes. Aí ele fez todo o consultório dele, tipo assim, com aquelas coisas, tipo um parque. As crianças são loucas para ir a ser atendidas aqui em Blumenau com ele, porque, tipo assim, ó, é o dentista mais legal que tem, entendeu? Então tem toda uma questão temática. E ele conseguiu uma diferenciação, o cara praticamente não tem horário, de tanto movimento, né, que ele tem. Então, assim, é legal porque ele dá um clique e a gente tem a possibilidade de trabalhar com outros pontos, ou trocar experiências, né, que você pode dizer assim, isso aqui para mim não tem nada a ver. Mas se ele fez isso em odonto, ou se ele fez isso em ADM, eu consigo trazer isso aqui para a medicina veterinária, né? Então, são várias ideias. E, às vezes, até uma parceria de negócios, alguma coisa, né, vai surgir. Legal, bem bacana, gostei bastante. Gostei também, né, desculpa a demora do meu computador ter aberto a tela, mas achei bem legal que a gente conseguiu ver ainda com a figura do estetoscópio. Parabéns, nota máxima, né? E a Sayonara também, gostei bastante. Legal, brigadão. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente está praticamente no nosso intervalo, vamos fazer o nosso intervalo agora e a gente retorna daqui a 15 minutinhos, a gente faz a apresentação dos outros dois, né, dos outros dois grupos ou das duas pessoas que vão comentar, a gente vê bem direitinho quem apresentou, e em seguida a gente já parte continuando o nosso conteúdo a respeito das eras da qualidade e os gurus da qualidade, beleza? Vamos para a nossa pausa, daqui a uns 15 minutos, 8h30 a gente retorna, tá bom? Obrigado, estou gostando bastante, obrigado pela participação de todos. Até daqui a pouquinho, pessoal.